Acompanhem esse corte que eu fiz de um debate do colega David Ribeiro e minha fala vai ser estruturada em cima desse pequeno corte. Parece, né? Nos parece ser o caso, né? Aliás, parece ser o caso ali, né? Intuitivamente, que Deus, né? Ele seria justamente, no caso, um agente intencional na sua visão, certo? Ele seria um agente intencional, ou seja, ele intenciona criar certas coisas, certo? Intencional, você quer que ele tem uma direção, né? Quando ele faz alguma coisa, ele tem uma vontade e um direcionamento específico, né? Sim. Por um determinado efeito específico. Né? Ok, tudo bem. Só que aí que tem um problema. A gente tem um problema com o link causal indeterminístico, que parece que elimina essa noção de um agente intencional, né? O que eu tô questionando é justamente o aspecto da intencionalidade, né? Porque parece o seguinte, que Deus, na verdade, ele não está no controle das suas ações ali, propriamente, né? Dos resultados das suas ações, dos efeitos das suas ações, né? Por quê? Porque, no caso, quando a gente percebe, né, quando a gente tem exemplos, né, de um âmbito causal indeterminístico, a gente tem um aspecto de não controle ali, propriamente, né, envolvendo os efeitos. Talvez o que está em jogo aqui, de mais relevante, não é nem a questão do indeterminismo ou do determinismo desse ato criativo, né, a partir desse ato criativo. Antes, só clarificando o que o colega David quer dizer, é que se os efeitos do ato criativo de Deus forem determinados, se houver um link causal determinístico, então nós entramos ali num necessitarianismo, né? Ou seja, as coisas são necessárias e já estão ontologicamente determinadas e, enfim, não há o que se falar em contingência. Mas, pelo contrário, se há uma indeterminação, logo não há de se falar em propósito divino, né? Uma vez que o produto desse ato criativo seria indeterminado, portanto não faria sentido dizer que Deus intenciona alguma coisa, porque nem Deus teria mais controle dos efeitos desse ato originário dele. Mas eu acho que as implicações mais interessantes desse tipo de debate são o seguinte, até porque é possível conceber Deus intencionando, né, através do seu propósito, simplesmente que os efeitos da sua criação sejam indeterminados mesmo. Eu acho que o grande problema que se põe nessa discussão das escolhas de Deus, na sua intenção e propósito, é um problema mesmo que se volta à questão do livre-arbítrio, né? Que é uma noção que eu defendo que nem Deus teria livre-arbítrio. Para que haja livre-arbítrio é preciso que as noções de liberdade e de arbítrio, escolha, estejam juntas. Mas isso é paradoxal, porque a liberdade plena, ela não pode estar acoplada a uma escolha. E a escolha plena também não pode estar acoplada a uma liberdade plena. Se há escolha, toda escolha é demandada por um objetivo, por um propósito, e um propósito é governado por um critério, que vai teleologicamente decidir o objetivo. Portanto, há um determinismo desse critério. Há um processo determinístico e não plenamente livre. Para que a liberdade seja absolutamente plena, ela deve estar ausente ali da escolha demandada por objetivos e critérios. Mas aí ela é incondicional, ela é aleatória, caótica, sem razão, ela é indeterminística, né? E é claro que uma liberdade nesse âmbito não é uma escolha livre, não é um livre-arbítrio. Portanto, percebemos que não há possibilidade de liberdade plena e arbítrio pleno juntos, conjugados. Se há liberdade plena, ela precisa ser incondicional, indeterminística, mas aí não há o arbítrio. Mas se há arbítrio, a condição necessária de existência do arbítrio é que ele seja governado por algum critério, que seja a sua razão suficiente. Portanto, o processo determinístico já está em curso. Percebam que quando há um, não pode haver o outro. E se essa causa de mundos, né, a causa do universo, por exemplo, for numa cadeia ontológica de sustentação, algo como um Deus sustentando ali a existência? Olha, nesse caso não houve uma deliberação entre possibilidades, entre mundos possíveis, porque a causa e o efeito já estão dados conjuntamente, né? E desde sempre, entre aspas. Não houve ali uma deliberação. Se houve uma deliberação, é porque em algum momento houve uma causa originária. Mas se a causa não é originária e sim ontológica, não houve essa deliberação. Portanto, o efeito está determinado desde sempre.
Portanto, também nesse caso não há uma liberdade, não há livre-arbítrio. Não há possibilidade de livre-arbítrio nem mesmo na hipótese de existir Deus.